Faça o favor. Que lindas. Ai, tão lindo. Vem aqui com a mãe, vem. Desistiu? Ai, quanto amor, meu Deus. Quanto amor da Zuzi. Obrigada, Zuzi. Ai, que linda. Ai, que saudade da mãe. Meu Deus, que corrida. Que corrida. Muito boa, muito incrível. O que vocês escutam quando estão fazendo exercício? Olha o que eu escuto. Tô com fone ainda, mas vou mostrar. Deixa eu desbloquear o telefone. Olha, é isso que eu escuto. Afirmações de amor. Muito bom correr com isso, você vai se sentindo tão bem. Caramba, tão, sei lá, vivo. Ai, muito bom. Agora eu vou alongar e depois vou tomar meu banho. Que bom. Ai, a minha Siri. Ai, que linda. Ai, que linda que ela é. Tão linda. Ai, que linda.
Oi, pessoas! Bom dia! Como é que vocês estão hoje? Estou aqui nesse dia ensolarado para poder contar para vocês a minha história com Portugal. Como é que eu vim parar aqui? Então, a gente vai começar essa conversinha aqui caminhando pelo parque. Eu vou mostrando um pouco para vocês. A gente para, senta, conversa um pouco, anda. Vai ser isso, tá bem? Então vamos lá. Então, muito que bem. O ano era 2018, eu trabalhava como gerente de uma loja do Starbucks no Rio de Janeiro há 4 anos. Vivia completamente estressada com o trabalho, com o trânsito, com a violência e sentia que precisava mesmo mudar de vida, sabe? Precisava buscar outros caminhos. Porque, apesar da minha estabilidade financeira, eu não conseguia vivia sempre em estado de alerta por causa dos assaltos que havia indo trabalhar, voltando do trabalho. E ficava nessa vida, só tinha 2 folgas na semana. Eu queria muito trabalhar com o que eu faço hoje, com edição de vídeo, trabalhar com internet. Mas eu sentia que eu não tinha liberdade para fazer isso, até porque eu andava bem estressada, não tinha tempo também para fazer isso. Eu sentia que eu precisava de alguma maneira mudar minha vida, mas eu não sabia como. Então, um amigo que trabalhava comigo lá no Starbucks chegou para mim e falou: Ana, tem uma coisa boa, vou te apresentar. Vou te colocar num grupo e você vê lá o que eles estão falando. Falei, pronto. Já me vem com aquela ideia de pirâmide. Só o que me faltava. E aí eu falei, não, vou manter a mente aberta. Vou ver o que é. Quando eu entrei no grupo, eram brasileiros que viviam na Califórnia e brasileiros que queriam ir para a Califórnia nos Estados Unidos. Eu, como já tinha uma ideia de American Dreams, né? Hoje eu não tenho essa ideia, mas eu tinha. E falei, por que não? Essas pessoas fazem parecer que é tão fácil e na minha cabeça era uma coisa completamente fora da minha realidade. E aí eu falei, não, parece ser muito mais fácil. Eu vou começar a planejar isso aqui e vou ver se eu consigo chegar lá. Planejei, vi tudo lá o que as pessoas falavam, de como é que você ia conseguir chegar. E falei, bom, para iniciar preciso de dinheiro, para início de conversa, e é uma boa quantidade de dinheiro. Se eu fosse juntar o dinheiro, ia demorar mais tempo, ia conseguir, mas ia demorar mais tempo. E eu tava super ansiosa, querendo as coisas para ontem. Então, eu me planejei até que chegou o ano de 2019, eu fiz um acordo com a empresa para poderem me despedir e eu consegui um bom dinheiro e consegui fazer isso que eu queria, que era ir migrar para os Estados Unidos e morar lá, estudar. A minha ideia inicial era estudar, porque o visto valia 4 anos, eu não queria ficar ilegal num país. Não critico e cada um tem seus motivos, cada um faz o que quer da sua vida, mas eu não queria ter essa experiência de ficar ilegal num país, então eu ia com visto de estudante. Tentei o visto pela primeira vez, fui negada. Tentei o visto pela segunda vez, fui negada outra vez. Foi aí então que eu pensei, eu não vou ficar gastando o dinheiro que eu demorei para conquistar, não vou ficar gastando ele todo tentando uma coisa que não está dando certo. Preciso ver se existe uma outra opção para eu seguir. E aí, botei lá no grupo, perguntando para as pessoas se elas fossem negadas, o que elas fariam. E muita gente me falou de Dublin, de Malta e Portugal. E aí eu fiquei, bom, vamos ver o que vai ser mais viável, né? Porque euro é mais caro que o dólar, então eu já ia reduzir ainda mais o meu dinheiro. E aí eu pensei, eu tenho que escolher um desses, vai ser a mesma moeda, não vai fazer tanta diferença, mas eu tenho que ver o que é melhor para mim. Foi aí então que eu pensei, bom, Portugal vai ser mais fácil, é a mesma língua,
tem muitos brasileiros, eu vou conseguir fazer minhas coisas mais rápido por lá. E aí, conversando com umas pessoas, uma amiga disse: Ana, eu conheço o fulano, que eu também conhecia, e ele tá morando já em Portugal, já tem uns 7 meses. Eu entrei em contato com essa pessoa, conversei com ele e ele falou: vem que eu te ajudo aqui a arrumar um emprego. Aqui onde eu tô, na casa onde eu tô, também tá alugando um quarto. Aqui é super comum você dividir a casa com 8, 10 pessoas, 15, sei lá quantas. É super normal. E aí eu falei: beleza, é isso que eu vou fazer. Comprei a passagem e no ano de 2019 comprei a passagem para março de 2020. Quando chegou março de 2020, muito bem, a minha passagem era para a França, porque eu tinha visto que a imigração aqui em Portugal era bem difícil e também na Espanha. Daí eu comprei para a França com uma conexão para Portugal, né? E aí foi super fácil passar pela imigração da França, não tive problema algum, passei e vim para Portugal. Cheguei em Portugal, esse amigo me recebeu, eu já tinha pago uma hospedagem de 15 dias no hostel, para decidir se eu ia querer ficar lá no quarto onde tinha a vaga na casa desse amigo, se eu ia gostar e tudo mais. E fui lá ver o quarto, assim que eu cheguei e tal, gostei, falei que ia ficar, já paguei ali a moça. Ele me ajudou também com uma pessoa que me ajudou a tirar os meus documentos. No dia seguinte, assim que eu cheguei aqui, eu já fui tirar os documentos para conseguir um trabalho. E aí consegui dar entrada na residência. Então, eu fiz tudo, já tirei os documentos. No terceiro dia eu estava entregando o currículo já, comigo é assim. Então foi isso, comecei a entregar os currículos, né? E em restaurante, em coisas de atendimento ao público que eu sabia que é o que eu ia conseguir. Fui entregando esse currículo e acompanhando as notícias de que aquele grande acontecimento que teve em 2020 estava prestes a acontecer, né? E vi que estava começando a se alastrar. 15 dias que eu estava aqui em Portugal, fechou tudo. Tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Só ficavam supermercados abertos, não tinha uma alma viva na rua, nem um cachorro, nada, absolutamente nada. As pessoas eram completamente proibidas de sair das suas casas. Pelo que eu vi pelas notícias, foi diferente, né, de como aconteceu no Brasil. E nessa hora, confesso que me bateu aquele medo. Não tinha como arrumar emprego, eu já estava lá na casa desse meu amigo, né, que eu tinha alugado um quarto lá na casa dele. Então, pelo menos eu tinha onde ficar. E a minha sorte foi que eu me preparei financeiramente, pelo menos. Então, nesse período aqui ficou, pelo menos, fechado assim, né, quase um ano. Mas, mais ou menos, eu cheguei em março, abril, maio, junho. Ali em julho, no começo de julho, eu consegui um emprego num lar para cuidar de idosos. E aí começou toda uma saga aqui em Portugal. Então arrumei esse emprego e aí depois as coisas começaram a voltar a funcionar. Depois de um ano, as coisas voltaram a funcionar, voltaram a abrir. Fomos voltando gradualmente à nova realidade, né? Depois disso tudo. E depois disso, quando as coisas começaram a voltar ao normal, eu saí lá do lar, aí depois consegui um trabalho, né, com o que eu já fazia, que era ser gerente. Eu fui gerente de 2 restaurantes, fui até gerente de uma Starbucks aqui, subgerente, na verdade, de uma Starbucks aqui, foi por pouco tempo. Depois trabalhei em mais alguns restaurantes, até o dia que eu comecei a trabalhar com edição de vídeo e criar conteúdo e tudo mais. Foi uma longa jornada até aqui. Estou aqui há 6 anos, já esse ano completou 6 anos. Hoje a minha vida é completamente diferente de quando eu cheguei aqui. Eu gosto muito de morar aqui, pelo lugar, pela segurança. Hoje não é tão quanto era
tão seguro quanto era quando eu cheguei aqui, mas ainda assim é seguro. A gente tem bastante qualidade de vida. O que pega aqui, que é bem diferente do Brasil, é o financeiro, mas vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Eu sei que não é fácil quando a gente inicia a vida do zero novamente. É diferente, né? Quando você sai de um país, você tem sua vida feita, casa própria, trabalho. E parece que você deu um passo para trás, mas para mim não. Para mim, eu dei um empurrão para frente. Porque hoje, sinceramente, eu tenho a vida que eu sempre sonhei ter. Eu não estou romantizando Portugal. Não é isso, eu tô falando que as minhas escolhas e o que eu fiz para conseguir ter a vida que eu quero hoje, né? Que é prezando muito mais em qualidade de vida e segurança, que foram os motivos por qual eu resolvi sair do Brasil. Mas foi isso. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Espero que tenha te inspirado um pouco, ou, não sei, te ajudado a destravar em alguma coisa, em algum medo. Se você estiver pensando em migrar para algum lugar, vai sem medo, sabe? Se as coisas não acontecerem como você achou que ia acontecer, é normal, a vida é assim. Às vezes acontece como a gente quer, às vezes não, mas eu acredito que tudo acontece como tem que acontecer e o motivo é sempre para o seu próprio bem, sabe? Mesmo numa situação ruim, a gente tem que tentar tirar o melhor daquilo, que em tudo tem um ensinamento, tem uma coisa boa para a gente refletir. Então é isso. Pessoinhas, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog hoje, um vlog diferente, né? Tô falando pra caramba, mas espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, deixa um comentário aí, pode ser até alguma pergunta, se você queira saber sobre alguma coisa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima quinta-feira. Então até lá, fiquem bem, beijos e eu fui!